Fala, meus hereges maravilhosos, aqui é Paulo Ricardo Lima, criador e administrador aqui dessa página chamada Boteco Teológico. E bom, hoje eu estou gravando um podcast, uma coisa diferente, conteúdo para o YouTube, tá? Através de podcast. E a galera sempre quer ouvir a minha opinião, sempre quer ouvir o que eu tenho a dizer. E talvez essa seja a oportunidade. Eu vou tentar ser longo, mas objetivo, tá? E a grande pergunta já é a chamada da imagem, né? Por que a igreja reformada ela é tão lenta, ela é tão letárgica no agir em contrapartido às igrejas pentecostais? Por exemplo, enquanto nasce uma igreja reformada, já nasceu 20 pentecostais. E as pessoas, elas basicamente, existe uma explicação, mas as pessoas não se confortam com esse fato. Eu recebo muita reclamação na página que, olha, na minha cidade não tem igreja reformada, na minha cidade eu não tenho para onde ir, eu saí do movimento pentecostal e não tenho para onde ir. E realmente isso é um problema, porque o sistema presbiteriano, o sistema reformado de plantação de igrejas, ele é, apesar de confiável, ele é lento, em contrapartido à igreja pentecostal. Por quê? Dois motivos. Primeiro, o método William Seymour, né? O William Seymour foi o precursor do pentecostalismo, o primeiro pentecostal de fato, né? Sendo que já existiu o Fox Parham antes dele, mas Seymour caracteriza o que é a plantação de igrejas no âmbito pentecostal. Por quê? Porque Seymour não era formado em teologia. Seymour não tinha qualquer tipo de formação teológica. Ele tomou um curso com o Fox Parham, um curso de avivalismo, né, de uma célula avivalista metodista no Kansas, nos Estados Unidos, e depois ele partiu para Los Angeles, para a Rua Azusa, para poder montar a balbúrdia que ele chamava de igreja. Então o William Seymour ele formou um método. Olha, eu posso plantar a igreja sem ter qualquer tipo de formação teológica, basta ter boa vontade. E isso se perpetua até os dias de hoje. É um sistema em que você não tem qualquer tipo de confiabilidade, porque ele vai só reproduzir o que as outras igrejas já fazem, né? A igreja pentecostal, ela se dá muito ao crescimento devido ao método Seymour, ao método Parham. Você aprende bobagem, você tem uma boa voz, tem um destaque social na sua comunidade. Às vezes você já é uma pessoa influente na comunidade, você já é alguém que tem uma determinada sociabilidade de um grupo e etc, etc. E isso faz com que você tome um destaque, às vezes porque você fala bem, às vezes porque você pensa um pouco mais do que os outros. Então, são N fatores, né, para que se forme a ideia do nascimento da plantação de igrejas no meio do mundo, né? Então, o método pentecostal é mais rápido. O pentecostalismo ele cresce como se fosse rato, velho. É muito rápido. É muito acelerado o ritmo pentecostal de plantação de igrejas. Por isso que até há um ditado que há duas certezas. Toda cidade que você for tem duas certezas. Um barzinho de esquina e uma igreja pentecostal, provavelmente a Assembleia de Deus, né? Tanto que os assembleanos hoje no Brasil, eles representam 22 milhões do grupo de 40 milhões de evangélicos. Eles são mais do que 50% da população de evangélicos brasileiros, de acordo com o IBGE no último censo. Então, a igreja pentecostal, ela tem esse método de não se preocupar tanto com o estudo do pastor, ou não se preocupar com o método da plantação de igreja. Por exemplo, existe outro método que talvez seja o método mais radical e pelo qual mais nasceram igrejas. Eu discordo, por exemplo, da Assembleia de Deus. Eu congrego na Assembleia de Deus, mas discordo de alguma coisa, eu vou lá e saio da Assembleia, revoltado porque saí, planto a minha própria igreja. E isso vai gerando bilhões e milhões e milhões de congregações pelo mundo afora. Então, são métodos que a igreja pentecostal tem, né, de um crescimento acelerado. E ainda assim, esse segundo método também não se preocupa com a questão teológica. Não se preocupa com a questão do estudo, não se preocupa se o pastor é seminarista, não se preocupa se o pastor é casado, por exemplo, não se preocupa com muita coisa. Então, o método Seymour de pregação, de implantação de igreja, de formatação
ele é um pouco extremo e raso ao mesmo tempo, porque você não tem nem qualquer tipo de profundidade teológica, mas você planta uma igreja. O que não significa que faltou boa vontade. E talvez aí é onde se encontra o contrapartido do presbiterianismo. Por exemplo, no presbiterianismo você tem que juntar uma comissão eclesiástica, uma comissão de igreja, uma comissão de pessoas, e essa comissão de pessoas vai fazer com que haja um consenso para a plantação de uma igreja em determinada localidade. Na igreja presbiteriana, você não pode ser pastor sem ser seminarista. Você tem que fazer o seminário, né, e tudo mais. Tem todo um método, tem todo um procedimento. A igreja se reúne, faz uma comissão, a comissão decide onde vão ser plantadas as igrejas, quem vai pastorear a igreja, e todas as igrejas têm comissões para poder observar tudo. Diferente das igrejas pentecostais, que na maioria das vezes são governadas por um único pastor, e esse único pastor toma todas as decisões, né, sobre a igreja. Né? Então, é assim, ao mesmo tempo em que, por exemplo, o método pentecostal de ter um pastor, de uma pessoa só decidindo, de todo o governo da igreja está na mão de uma pessoa só, e ele até se sente superior espiritualmente, e praticamente por causa disso, ele é perigoso, porque tomar as decisões sozinho, né, ou ter todas as decisões apenas sozinho, monocraticamente, ela nunca deu certo em muita coisa, né? É lógico, é um processo mais rápido, é um processo mais fast, mais agitado, né? Porque se uma pessoa só decide tudo, a decisão ela sai em tese mais rápido. E quando você tem que levantar uma comissão de maneira democrática, ouvir todas as vozes, e aí você faz uma votação, chega a um consenso, etc, etc, é mais letárgico, porém é mais confiável. Né? Isso são palavras até do Augusto Nicodemos. O método é mais confiável. Então, o porquê que a igreja reformada, ela parece que tem uma má vontade de ir para os bairros periféricos. Por exemplo, eu estou aqui em Feira de Santana, na Bahia, e aqui na minha cidade, pode ter mais, mas eu só conheço 3 igrejas presbiterianas. Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Betel e a primeira Igreja Presbiteriana de Feira de Santana. As 3 se localizam em bairros nobres de Feira de Santana. Casebre, Ponto Central, que não são bairros de pobres, são bairro de rico, bairro de nobre aqui. Tá? Por exemplo, diferente do bairro onde eu moro, que é na Baraunas, que é um bairro de favela, que é um bairro de baixa renda, basicamente, não tem igreja presbiteriana aqui. A única igreja reformada que tem aqui é a que eu frequento, mas é uma igreja local, pequena. Então, não tem uma igreja presbiteriana mesmo na minha região. Então isso é um problema, isso é um problema grave, isso é um problema que, na minha opinião, mostra o quanto nós, reformados, somos lentos. Não que o nosso método não seja bom, o nosso método é bom, o nosso método é mais confiável do que o método pentecostal, isso é fato. Porque se você tem um poder monopolizador e monocrático, a tendência de erro é muito maior. Mas quando você tem um sistema democrático, um sistema comissional, um sistema onde exige escolaridade, onde exige apropriação do que está sendo feito, onde a pessoa que vai fazer a coisa tem propriedade no que ela está fazendo e não apenas um pastorzinho de fundo de garagem, né? A coisa ela caminha um pouco melhor, ela caminha um pouco mais. Então, você tem um sistema confiável, mas esse sistema é pouco reproduzido. Então, a igreja presbiteriana, e lógico, eu não posso julgar as outras regiões do país, eu julgo pelo que eu já ouvi. Pessoas do interior de Minas Gerais, interior da Bahia, interior do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, interior do Pernambuco, não tem a quantidade de igrejas suficiente para suprir uma demanda, que é agora esse êxodo religioso. Qual é o êxodo religioso? O cara que estava na igreja pentecostal, ele sai da igreja pentecostal. Ele está à procura de uma nova igreja para ele não se tornar desigrejado. Então existe o êxodo religioso aqui. As pessoas estão saindo das igrejas pentecostais. Por quê? Porque a igreja pentecostal se mostrou
deficiente em seu ensino. Então as pessoas buscam na igreja presbiteriana aquilo que elas com certeza não vão achar nas igrejas pentecostais, que é a questão do ensino bíblico. Nós, reformados, temos o conhecimento que talvez os pentecostais não tenham, porque o pentecostalismo é uma religião de massa. E pelo fato de ser uma religião de massa, ela vai sempre usar o discurso populista pragmático. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar prosperidade. Mas ela, quando caminhamos para o evangelho, vemos um evangelho completamente diferente do que é pregado nas igrejas presbiterianas, das igrejas pentecostais, e as pessoas estão buscando isso agora, essa inversão da igreja pentecostal para a igreja presbiteriana. E talvez a igreja presbiteriana, a igreja reformada como um todo, ela ainda não se deu conta do que está acontecendo. As pessoas não querem mais o pentecostalismo, pelo menos algumas pessoas. Lógico que eu não vou botar aqui 22 milhões de assembleanos, por exemplo, dizendo, ó, essa 22 milhões de assembleanos saindo. Não é isso. O que eu quero dizer aqui é que você tem um grupo de pessoas, certo, que estão olhando, as escamas estão caindo dos seus olhos, olhando os problemas da igreja, e veem que esses problemas sistemáticos pentecostais não podem ser resolvidos através do diálogo, e a única maneira que existe é a saída da igreja pentecostal, é a formulação do êxodo religioso. É igual, por exemplo, a transição do catolicismo para o protestantismo. As pessoas estão, novamente, existe um grupo de pessoas que estão saindo das igrejas pentecostais porque elas não suportam mais o que a igreja pentecostal faz. Ela não suporta mais a teologia da prosperidade. Ela não suporta mais ler uma coisa na Bíblia e chegar no culto e o pastor pregar uma coisa completamente distorcida do que está na Escritura. Ou seja, Jesus está levantando os seus arautos dentro da igreja pentecostal, precisando ser levado para a igreja reformada, e a igreja reformada não atende a demanda. Talvez a igreja reformada não tenha a mesma vontade evangelística que há no movimento pentecostal. E aí nós temos que dar o braço a torcer. O movimento pentecostal, ele tem uma força de massa impressionante. Por quê? Porque ele está em todos os lugares. Qualquer bairro que você for, qualquer cidade do Brasil, você vai entrar e vai ter 2, 3, 4, 5, 10, 15, às vezes 20 igrejas no mesmo bairro, todas pentecostais. Por quê? Porque o pentecostalismo, ele é massivo, ele tem um discurso de massa, ele tem um discurso abrangente. É muito fácil lutar, por exemplo, como era a ideia nos anos 40, anos 50, lutar contra a classe média. A luta contra a classe média motivou muito o crescimento do pentecostalismo, no sentido de, olha, se a classe média tem televisão, nós somos melhores do que a classe média e nós não podemos ter televisão, porque televisão é do diabo, porque a classe média é do diabo, a classe média faz as coisas do diabo, e nós não somos do diabo. Esse era o discurso pentecostal, lógico que em outras palavras, mas basicamente nessa pegada. Então o discurso pentecostal é massivo. Ele chega para o pobre, ele chega para o traficante, ele chega para o usuário de droga e fala, olha, você não pode mais usar droga, você tem que seguir aqui no que chamam da lei de crente. Você não pode mais estar nessa vida de tráfico de drogas, você tem que escolher a Cristo, você tem que escolher a nossa igreja, tem que escolher a nossa religião, porque senão você vai morrer. Esse é o discurso pentecostal. O discurso pentecostal é massivo. Olha, você tem que vir para a minha igreja porque você vai ser próspero na minha igreja. Nós vamos orar por você, nós vamos fazer alguma coisa por você. E o povo quer ver o que? O pastor subindo em cima do púlpito e brigando com o diabo, se rasgando em cima do púlpito. É isso que o povo quer ver. Então o discurso pentecostal, o método pentecostal, ele é pragmático, ele dá certo. Ele dá certo. Não é que o presbiterianismo, a reforma brasileira, ela tem que se render ao método pentecostal. Não se trata disso. Se trata de nós termos mais amor ao que estamos fazendo. Se trata de sermos menos letárgicos naquilo que a gente está fazendo. Implantar mais igrejas. Se o nosso método é confiável, então vamos replicar o nosso método. Vamos partir para cima, vamos para os bairros, vamos para a periferia, vamos para onde o povo precisa de ensino verdadeiro do evangelho. Não podemos mais, e eu digo que nós nos enchemos de teologia e nos tornamos almofadinhas, não fazemos absolutamente nada. Estamos assistindo a coisa acontecer, estamos assistindo a pessoa talvez
ver o nosso vídeo, talvez ver a nossa fala, talvez ler o nosso texto, para se conscientizar de que o sistema pentecostal não presta. O que parece é que nossa guerra não é mais contra o mundo, nossa guerra agora é contra o sistema pentecostal. Porque, por exemplo, a maioria das páginas que eu sigo e que eu conheço, que fazem parte do rock, do Boteco Teológico, elas são páginas de combate a heresias pentecostais. A maioria das páginas que tentam pregar o evangelho, elas estão tentando combater Ed Renekiewicz, estão tentando combater o Júnior Trovão, Samuel Procópio, esses caras. Por quê? Porque a galera que tem um discurso de massa é quem tem um discurso massivo. Então, acho que o que falta no meio reformado é ter um discurso de massa, mas um discurso bíblico. Um discurso onde deixa as pessoas claras que elas necessitam de salvação. E que nós precisamos levar a salvação que Cristo nos salvou para elas. Eu acho que é isso que falta no meio presbiteriano, no meio reformado, pelo menos aqui na Bahia. Posso falar, mas regionalmente. Eu não vejo evangelismos reformados aqui na Bahia. Eu não vejo multidões de gente querendo ir para a rua, dar alimento para quem precisa, fazendo ação social. Pode ser que aconteça, pode ser. Não posso julgar dizendo que não acontece, que não tem jeito. Mas, lógico, e também deixando claro, não se trata de aumentativo numeral. Eu não sou um numerolatra, né? Mas também não podemos ser numerofóbicos. O numerolatra é quem tem a idolatria do número, tipo o movimento G12. Mas nós também não podemos ter medo de crescer. Eu me lembro, por exemplo, em Atos capítulo 3, se eu não me engano, que a igreja crescia através da pregação do evangelho. E que chega um momento, se eu não me engano, Atos 7 ou Atos 8, que não há mais como contar o crescimento da igreja, que os apóstolos ainda estavam tentando contar, mas chega um momento que eles não conseguem contar mais, porque esse crescimento já supriu a expectativa, né, do que eles esperavam como crescimento. Então, gente, nós reformados somos muito letárgicos no que estamos fazendo. Nós temos que ser mais abrangentes no que estamos tentando fazer. Para onde tentamos caminhar? Para um crescimento da Igreja de Cristo, para uma prosperidade eclesiástica, ou nós estamos caminhando para o declínio? Porque, por exemplo, a doutrina calvinista, ela no meio pentecostal é completamente rejeitável. Eu vejo dia após dia nascendo arminianos, pelagianos, em detrimento da teologia pentecostal. Vou citar um aqui, Arminio Sincero. O cara passa 24 horas da vida dele esculhambando o calvinismo. O cara passa o tempo inteiro da vida dele para denegrir a sã doutrina reformada, a sã doutrina bíblica. Porque para mim o calvinismo é um apelido que deram ao evangelho. Mas tem gente que acha que não. E não faz só o combate no campo de ideias, faz o combate da pessoa de Calvino, faz o combate da pessoa dos presbiterianos, faz o combate no sentido, por exemplo, de dizer que as nossas igrejas não crescem. Eles são numerolatras e nós somos numerofóbicos. Nós temos medo do crescimento. Nós não estamos preparados para o crescimento. E nós temos que nos preparar para esse crescimento, porque as pessoas vão começar, já estão enxergando e vão enxergar que o movimento pentecostal ele é um câncer para o evangelicalismo. É um câncer dentro do cristianismo. Não há verdade em determinadas igrejas pentecostais, por exemplo, Igreja da Graça, Igreja Mundial, em algumas vertentes da Assembleia de Deus. Certo? Igrejas como a do pastor que ora e o cara vomita gordura, que o cara ora, e existe uma igreja assim do apóstolo Maurício Godoy, que ele ora pela pessoa e nasce dente de prata na boca da pessoa, pelo amor de Deus. Então esse tipo de charlatanismo é um charlatanismo de massa e que cola, e as pessoas estão começando a enxergar que isso não presta, que isso não é evangelho, que isso é ação do diabo, que isso não é ação divina, que Jesus Cristo não morreu para estar dando dente de prata para ninguém, que Jesus Cristo não morreu para você estar botando a mão na cabeça de alguém e ela está vomitando. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. E a igreja presbiteriana, reformada, a igreja batista, a igreja séria, bíblica, ela tem que tomar a tendência de se concentrar em receber as pessoas que estão saindo do movimento pentecostal e partir para a rua, para poder voltar a ter avivamentos como tínhamos de Charles Spurgeon,
Charles Spurgeon chegou a evangelizar quase 400 mil pessoas. Haviam cultos em 1859, no ano de avivamento de Spurgeon, em que ele tinha que pregar 3 vezes, 4 vezes durante o dia o mesmo refrão, o mesmo sermão, porque as pessoas elas queriam ouvir as palavras de Spurgeon, elas queriam o evangelho, elas tinham desejo do evangelho. Eu acho que falta isso. Desculpem o termo, mas talvez falte tesão no meio reformado para poder pregar o evangelho. Falte vontade, falte desejo, falte amanhecer e falar assim, não, hoje eu vou rasgar os dentes de pregar o evangelho. Eu não posso me cansar. Às vezes a gente dá risada, por exemplo, do pastor Moisés, aquele que fica na praça aqui de Feira de Santana, não sei o quê. E aquele cara pula, grita, rodopia, mas ele fala algumas verdades. Talvez falte presbiterianos loucos assim. A gente enxerga como loucura. Mas se houvesse naquele homem verdadeiro evangelho, nós não reclamaríamos. Porque sobra vontade. Sobra vontade de ir pra rua. Sobra vontade de estar lá tomando porrada, recebendo xingamento, recebendo crítica. Mas ele está lá. Então falta disso no meio pentecostal, ou no meio reformado, e sobra no meio pentecostal. Nós nos enchemos de boa teologia e nos tornamos almofadinhas. Nós estamos conformados dentro das nossas casas. E eu vejo igrejas presbiterianas fechadas, igrejas reformadas fechadas, por causa de decreto de prefeito, por causa de decreto de governador. Nós não nos rendemos a Nero, não nos rendemos a Stalin, não nos rendemos a Hitler, não nos rendemos a qualquer governador que se sinta o novo anticristo. E nós temos que nos resguardar em nossas casas. Nós não podemos mais ser hospitais espirituais porque o prefeito ou governador X ou Y disse que o coronavírus vai pegar enquanto os ônibus estão lotados. Então quer dizer que os ônibus podem estar lotados e as igrejas não podem estar lotadas? É um absurdo o que fazemos. Nós estamos sendo passivos. Somos agentes passivos. Nós não podemos, como reformados, detentores da boa teologia, sermos agentes passivos. Temos que ter vontade, temos que ter desejo, temos que ter a força, a gana de ir para a rua e procurar o pobre, o necessitado e ajudá-lo. É disso que a gente precisa. É disso que falta no meio reformado. Nós nos enchemos de teologia, nos enchemos de Bíblia, de conhecimento, e não colocamos em prática. É isso que me deixa revoltado, é isso que me deixa louco. Porque como é que o pentecostal, ele não tem qualquer tipo de conhecimento, ele não tem qualquer tipo de verdade, mas ele vai pra rua. Ele está lá, ele está pregando, ele está falando, ele está se manifestando, ele está correndo atrás. Porque na cabeça dele, o que ele prega é a verdade. Nós sabemos que a verdade, na verdade, é bíblica, é calvinista, é reformada. E nós somos passivos. Não é bem assim, não sei o quê. Não, vamos com calma, vamos devagar. E nossos cultos são calmos, são tranquilos. É lógico que nós não podemos nos render a uma rasgação de demônio nos nossos púlpitos. Nós temos que ter vontade. Se amamos a Cristo, demonstremos o nosso amor através de vontade, através de desejo. Vamos subir nos nossos púlpitos e pregar com fervor, pregar com amor, pregar com vontade, pregar com gana de ir para cima e falar assim: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Só Ele salva, só Ele restaura, só Ele se manifesta no nosso meio, só Ele é a verdade, é o caminho, é a vida. É disso que precisamos. Não precisamos de mais gente letárgica, de mais gente lenta no agir, de mais gente devagar, de mais gente tímida no falar. Se somos detentores do verdadeiro evangelho, façamos então como os apóstolos que receberam o evangelho de Cristo, receberam o Espírito Santo e partiram para pregar no meio do povo que eles mesmos estavam sendo perseguidos. Depois foram para Roma e aí a igreja começa a se expandir. A igreja começa a ir para cima, a crescer, e aí chega Paulo, e chega Barnabé, e chega Silas, e chega Timóteo, e chega Tito, Áquila, e a igreja segue jogo no meio daquele tempo. Então o que falta no nosso meio? Faltam mais Áquilas, faltam mais Priscilas, faltam Titos, faltam Filemon, faltam Paulos, faltam Pedros, faltam Joões. Precisamos mudar agora a história da igreja, ou sucumbiremos a inverdades teológicas por causa da nossa letargia. Desde já agradeço a todos os ouvintes do podcast do Boteco Teológico.
Eu vou tentar postar vídeos aqui durante a semana, postar áudios durante a semana, tá bom? Então continue acompanhando nosso canal. Eu agradeço demais. Se inscreva e ative o sininho, tá bom? Até mais.